Amém, né? Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe assim a sua vida maravilhosamente, né? São 7 horas e 13 minutos. Hoje 6, né, de março, né? 6 de março, sábado, né? Estamos aqui diretamente aqui do nosso lar, né, para cultuarmos ao Senhor, né? Estamos prestando um culto ao nosso Deus, vamos louvar o nome do Senhor e também estar refletindo na palavra de Deus, né? Fazendo uma reflexão. Estamos falando sobre como vencer a depressão. Estamos falando um pouco sobre depressão, principalmente nesse período, né, de pandemia, né? Tem grande tendência, né, as pessoas pelas tantas dificuldades financeiras, como também por tanto ouvir coisa ruim, né, as pessoas estarem sendo atingidas por essa doença, né, a depressão. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Desde já quero agradecer assim, a todos, né, que nesse momento tem a oportunidade de estar conosco, né, nesse momento, ou agora, nesse momento ao vivo, ou em outro momento estar acompanhando exatamente esse culto, né, que vamos prestar ao Senhor. Então, desde já quero saudar a todos os irmãos, né, todos os irmãos da Igreja Batista, né, a pessoa do pastor Elmo, e também todas as congregações, né, de nossas congregações, as congregações dos irmãos ali do Lavrador, os irmãos do Quieto, né, também os irmãos ali da Parada Mil, os irmãos da Coab, né, e também todos os irmãos aí da nossa congregação ali no Edmilson Corrêa, né, que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e abençoe o seu lar. Quero convidar você nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Soberano Pai, amado Deus, excelentíssimo Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por nessa noite ter esse privilégio de cultuar a Ti, ó Pai, de prestar um culto a Ti, ó Deus, o privilégio, ó Deus, de, ó Pai, diretamente aqui do nosso lar, ter acesso a vários lares, ó Deus, onde podemos, ó Pai, trazer uma porção assim da Tua palavra, trazer esperança, trazer vida, onde muitas vezes há a morte e a destruição. Ó Deus, rogo que o Teu Espírito Santo, ó Deus, visite, ó Pai, cada vida, cada lar, cada pessoa. Ó Deus amado, que em meio a tantas atividades, em meio a tantas opções, ó Deus amado, que Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe em corações, em vida, ó Deus, trazendo restauração, trazendo mudanças, trazendo, ó Pai, oportunidade de Te servir. Ó Pai poderoso, rogo, ó Pai, a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada vida. Ó Deus, que toda enfermidade, ó Deus, seja repreendida em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa assim as nossas vidas, nós Te rogamos e por fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, né, ao Senhor. Eu convido você, se você tem a oportunidade, louve, né, juntamente conosco, né, assim, o nome do Senhor, porque bom, né, é adorar ao Senhor, bom é louvar ao Senhor. O Senhor merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Com certeza você tem muitos motivos para agradecer a Deus, ser grato a Deus. Às vezes é tão difícil, né? Principalmente já temos uma grande tendência da ingratidão em nossos corações. E às vezes pela questão da vida, ela não processar, ela não acontecer muitas vezes dentro do nosso plano, dentro do que a gente imagina, o que a gente quer, muitas vezes nosso coração se fecha de agradecer a Deus por aquilo que a gente já tem conquistado e alcançado da parte de Deus. Com certeza o Senhor tem te dado muitas vitórias, com certeza o Senhor tem conseguido muitas coisas. Seja grato a Deus por aquilo que Ele já tem te concedido. Sangue derramou.
levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi para o tempo de louvor. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi para o tempo de louvor, para o tempo de louvor, para o tempo de louvor. Só dois, né? Amém. Filipenses 4:13 diz assim: em todas as coisas, pois todas as coisas, ou melhor, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele em que me fortalece. Embora em que essa passagem bíblica as pessoas apliquem ela muitas vezes fora do contexto, fora do seu contexto, quando Paulo está declarando que pode todas as coisas em Deus, né? Aquele que ele fortalece, pode todas as coisas em Deus ele pode todas as coisas. Ele está falando exatamente que ele pode tanto passar necessidade, como ele pode ter fartura. Embora que as pessoas elas coloquem esse contexto apenas no sentido em que você pode ter coisas, né? Pode conquistar coisas, né? Você pode superar coisas, mas ele também está dizendo que você pode também passar por necessidade, passar por aflições, passar por dificuldades. Paulo está trazendo exatamente em que as circunstâncias da vida, elas não interferem exatamente na sua paz, na sua alegria. Que eu acho essa uma das máximas, né, da vida cristã. Quando o mundo aí fora, onde as coisas em que nós estamos envolvidos, as circunstâncias da vida, elas não interferem exatamente no nosso coração, na nossa alma. Porque existe algo em que está sobre todas essas coisas. Porque existe algo dentro de nós em que supera qualquer coisa, tanto seja a dificuldade como seja a prosperidade.
embora que as pessoas hoje estejam muito contaminadas, né, com esse evangelho, né, sabe, das coisas que só vão dar certo no seu lado, em que a Bíblia não revela isso. Às vezes algo acontecendo de errado na nossa vida pode ser até uma providência de Deus para que as coisas dêem certo. Porque a nossa perspectiva do que é certo, muitas vezes, não é errado. É o que diz lá em Isaías, que muitas vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, muitas vezes os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Agora, pelo fato de nós não confiarmos em Deus, pelo fato de nós não descansarmos em Deus, o fato de nós não entregarmos a nossa vida completamente na mão de Deus, e queremos ter o controle sobre a nossa vida, queremos ter o controle sobre as circunstâncias, sobre as situações da vida, isso gera frustração em nós. E decepção até com o próprio Deus em que nós seguimos. Esse Deus não está funcionando. Por quê? Porque Ele não está me atendendo. Esse Deus não está funcionando porque Ele não está correspondendo com as minhas expectativas. Porque Ele não está fazendo as coisas do jeito que eu quero. Então esse Deus, Ele não funciona para mim. E a depressão na vida de muitas pessoas, ela está muitas vezes relacionada a essas frustrações da vida. Desde o seu relacionamento na sua infância, da maneira em que você cresceu, do jeito que foi a sua vida, mediante os traumas, as adversidades da vida, no lugar de você fazer exatamente da dor e do sofrimento degraus para o seu próprio crescimento, muitas pessoas usam a dor e o sofrimento para a sua própria amargura e tristeza da sua alma. Então, a depressão, ela nos dá uma ideia. A ideia da palavra depressão é estar sob pressão. Uma pessoa que está sob pressão. E o interessante é que, embora muitas pessoas achem que não, depressão é uma tristeza, é apenas uma tristeza profunda, em que a pessoa tenha, ou um desânimo muito grande, outros dizem assim, não, isso é preguiça, né? Isso é coisa de gente preguiçosa, né? É um estresse, é mau humor, né? Mas a depressão, ela é muito mais do que tudo isso, né? Ela não é isso, né? Ela é uma doença, né? Uma doença em que precisa de tratamento específico, né? Especializado exatamente nessa área. Eu tenho alguns dados aqui da OMS, né? Em que da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, que os períodos de depressão são mais comuns no sexo feminino do que no masculino, sendo 3,2, né, sendo em mulheres e 1,9 sendo em homens, né? E a depressão ela contínua, né, ela afeta de 15 a 20% das mulheres, depressão contínua, e 5 a 10% dos homens. Em 20% dos casos, a depressão segue um curso contínuo, né? Especialmente quando não é tratado adequadamente. E a depressão ela atinge a todas as idades, mas principalmente os adolescentes, lá no final da adolescência, né, no início, né, da fase adulta, essa é a fase mais crítica, né, da depressão, né? Se manifesta com maior frequência entre os 20 a 50 anos, pessoas de 20 a 50 anos. Evidentemente, porque essas pessoas elas chegam naquele momento da vida em que necessita de identidade, né? Identidade, crescimento e desenvolvimento, né? E na realidade, quando seus objetivos, sonhos, expectativas
muitas vezes não é correspondido, né? Não é conquistado, né? Aquilo que ela espera acontecer, aquilo que ela deseja, né? Muitas vezes é frustrado, né? E essa frustração, né? Por quê? Porque aquilo que ela desejava, aquilo que ela almejava, os seus sonhos, os seus objetivos, elas não foram alcançadas. Principalmente numa sociedade em que ela exige muitas pessoas. Tanto na questão do trabalho, em que existe essa questão da qualidade total, você tem que atingir um nível, uma produção, isso, aquilo, outro. E quando você não chega àquele nível, você não atinge aquele nível, né? Ou mesmo porque você é desprezado, porque você não atinge aquele ideal. Aproximadamente 2/3 das pessoas com depressão clínica não fazem tratamento. Olha como o caso ele se torna cada vez mais sério. Hoje eu estava olhando até um dado também da OMS, que dizem que a depressão até 2030 ela é para ser a doença, uma das principais doenças no mundo, né? Superando câncer e outras doenças em que hoje existe, né? Porque muitas vezes o outro dado que ele diz aqui, em que entre esses pacientes que procuram um tratamento clínico, né, apenas 50% são diagnosticados corretamente. Por quê? Porque os sintomas em que as pessoas sentem, né, confundem com outros problemas. E dificilmente eles detectam exatamente o problema, que o problema às vezes a pessoa fica tomando medicamento e não fica bom. Por quê? Porque às vezes o problema, né, é um problema da alma, né, da pessoa. Né? E medicamentos, eles são paliativos, muitas vezes. Né? Ele não trata o problema, muitas vezes está tratando apenas um sintoma do problema. Eu estou com dor de cabeça e o remédio ele deu a sensação, passou aquela dor de cabeça. Só que a dor de cabeça ela é provocada por outro problema. Então a dor de cabeça vai voltar, porque o problema não foi resolvido, ela vai voltar normalmente, depois. Aí você precisa tomar de novo aquele medicamento. Aí você quase se torna um dependente químico, né? Igual o cara que toma droga, você se torna outro, né? Outra pessoa que precisa de droga para poder passar aquilo ali, né? Igual o viciado que precisa tomar outra dose lá daquele negócio para ele poder ficar bem. Aí depois precisa tomar de novo e assim fica, né? Que é o círculo vicioso da droga. E a pessoa que toma medicamento, muitas vezes também está no círculo vicioso também. Por quê? Porque está tratando, né, algo para passar algo, né, e não trata o problema em si e fica dependendo exatamente de algum tipo de medicamento, né? A maior parte o outro dado da OMS diz assim que a maior parte dos pacientes, eles não tratados irão tentar suicídio pelo menos uma vez, sendo que 17% consegue se matar, né? Que é um grande problema, né? Que é chegando ao cúmulo, né? Ao cúmulo, né? Que a pessoa ela perde o desejo da própria vida, né? Que é a questão dos grandes problemas hoje na nossa sociedade, que é o problema do suicídio. E a depressão ela atinge principalmente, outro dado também que eu vi, as classes mais pobres ou os países que estão emergentes, né? São emergentes. Por quê? Porque exatamente pela questão, o fato social, né, da pessoa, né, não conseguir dar o melhor para a sua família, né, porque vê o outro lá, né, na situação, fazendo e acontecendo, e você, né, trabalha e tal, e não consegue aquilo, né? Por isso muitas pessoas aí, né, caem no alcoolismo, né, caem porque, né, ele se vê impotente, né, diante do que a sociedade exige, né, dele. Né? Essa é uma das causas, né? Tem as causas também com relação a relacionamento de pessoas também, né? Mas com o tratamento correto, né, 80 a 90% dos pacientes eles se recuperam, né? 80 a 90% das pessoas com os tratamentos corretos eles se recuperam. Então existem muitas causas, né,
da depressão. Mas a causa exata da depressão, ele permanece ainda desconhecido das pessoas. Mas existem muitas explicações, né, para o que ocorre, né? E uma das explicações das pessoas em relação à depressão, que é com relação ao que ela ocorre mediante um desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsável pelo controle do estado de humor e de ânimo, né, da pessoa. Controla, que é adquirido muitas vezes até na própria infância, né, no ambiente da própria infância, mediante pensamentos negativos, tensão, emoções reprimidas, como a ira, a mágoa, a vingança, desejo de morte no coração, traumas, né, ressentimentos, a questão da culpa, né. E os sintomas em que a pessoa muitas vezes ela desenvolve são vários, né? Por isso que muitas vezes se confunde muito com outras coisas, né? E as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade em questão de diagnosticar, né? Mas é normal, né, as pessoas terem essa sensação de tristeza, né, questão de pensamentos negativos, né, até a sensação corporal da pessoa, né, de sentir dor, enjoo, né, coisa desse tipo, né? Quando a pessoa vê a pessoa com perda de energia, de interesse, né, humor reprimido, né, dificuldade de concentração, alteração de apetite, do sono, lentidão das atividades físicas e mentais, né, e também sentimento de pesar e derrota, né? Então são os sintomas corporais mais comuns, né, que é esse desconforto, né, até com relação, você sente a pressão arterial, né, assim, meio desconfortável, né, você sente dor de cabeça, dificuldade digestiva, né, mas os sintomas centrais que é percebido exatamente as pessoas com depressões, é pessimismo, dificuldade de tomar decisão, dificuldade para começar e fazer as suas tarefas, irritabilidade, impaciência, inquietação, achar que não vale mais a pena viver, desejo de morte, né? Chorar sem motivo aparente, dificuldade para chorar também, né? É o inverso, né? Acontece também o inverso também. A sensação que as coisas não vão melhorar, né? A questão da desesperança, né? Não perde completamente a esperança, dificuldade de terminar as coisas que começou, sentimento de pena de si mesmo, persistência de pensamentos negativos, queixa frequente, né? Sentimento de culpa injustificável, boca ressecada, compilação, perda de peso, apetite, insônia. Então são muitas coisas, né? E a depressão ela atinge 15 a 25% de pessoas em que são acometidas por doenças como câncer, né? Evidentemente a gente sabe por quê, né? Porque atinge tanto essas pessoas, né, que já estão passando, né? Um dos fatores é com relação ao medo da própria morte, né? O planos frustrados, né? A pessoa que está cheia de planos, cheia de sabe? Então isso acaba muitas vezes com a autoestima da pessoa, né? Muitas vezes até a mudança corporal que acontece pelos tratamentos, né, que são desenvolvidos, e a mudança no estilo de vida e a dificuldade muitas vezes que a própria doença causa financeiramente, a dificuldade dentro do lar, né? Então atinge especialmente essas pessoas por essa dificuldade. E às vezes a pessoa compreende também o que acontece com outras pessoas, às vezes não que esteja com essa doença, mas pelas dificuldades sociais mesmo, que ela está envolvida, né, pelos problemas sociais, né, pelo desemprego, né, sabe, um relacionamento frustrado, né,
sabe, num casamento, né? Sabe, aquela amizade, aquele negócio, as frustrações da vida, né? Dificuldades da vida. Então, e tudo isso ele resulta, né? Ele resulta exatamente nessa perda, né? Nessa pressão, né? Sobre a vida e trazendo todos esses sintomas, né? Adversos, né? Na verdade, a gente precisa, quando a gente depara com a Bíblia não fala especificamente sobre a depressão, mas nós vemos vários personagens da Bíblia, eles passando exatamente por momentos de depressão. A gente olha para Gideão, a gente olha para Davi, a gente olha para Jó nem se fala, né? Jó nem se fala, Jó ele desejou a sua própria morte. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, sabe? Assim, pela dificuldade, pelo tamanho do problema em que ele estava enfrentando em todas as áreas da vida. Se eu fosse falar aqui de Jó, né, Moisés também passou por isso, Jonas, né, Jeremias, Elias, né, Pedro, né, são personagens da Bíblia em que nos mostra exatamente, porque todos esses homens da Bíblia eram pessoas semelhantes a mim e a você. Por isso que é importante nós conhecermos, né, a história dessas pessoas, como foi que elas viveram, né, e como foi que elas venceram. O que foi que fez um diferencial na vida dessas pessoas. Isso é um exemplo de vida para a gente. E a gente precisa questionar, confrontar exatamente a depressão. Eu acho interessante o que diz nos Salmos 43:5, que ele diz o seguinte: porque está batido a minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Interessante que o salmista, ele fala com ele mesmo. Ele passa a evangelizar ele mesmo, ele diz, porque está abatido, ó minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim. E ele diz, espera em Deus. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a primeira coisa é que jamais a gente pode se entregar. Jamais nós podemos se entregar. Nós precisamos lutar. A vida é uma luta constante. Tem pessoas que acham que a vida é um parque de diversão, mas nós vivemos em luta constante. Existem muitas forças querendo nos destruir. Pedro, ele diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A gente não pode abrir brechas, a gente não pode facilitar as coisas. Tá? A gente precisa vigiar, estar vigilante constante, né? E vigia constante. Jesus, ele tanto disse, quando Jesus ele foi perto de subir ao céu, ele disse para os seus discípulos muitas vezes, olha, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não fraquejem a sua caminhada. Vocês precisam vigiar. Então, o primeiro passo que nós precisamos tomar na nossa vida, nós precisamos confrontar os nossos sentimentos. Sabe aqueles sentimentos que você vê que não procede da parte de Deus, você precisa confrontar isso aí. E jamais você pode se entregar na luta. Jamais você pode entregar. E você me pergunta, mas como é que a gente pode vencer esse mal? Filipenses 4:19, ele diz o seguinte, Filipenses 4:19, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Primeira coisa que precisamos fazer, se queremos vencer esse mal, é que precisamos colocar a nossa fé em Deus. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, ela precisa estar direcionada em Deus. O nosso Deus é aquele em que supre todas as nossas necessidades. O nosso Deus é aquele que cuida de nós. E a gente precisa entender isso.
em que se a nossa vida ela é entregue nas mãos de Deus, Ele cuida de nós. Sabe? Ele tem um cuidado de nós. Só que muitas vezes o nosso problema é que nós não colocamos a nossa esperança, a nossa fé, nós não confiamos em Deus. Nós não entregamos completamente a nossa vida a Ele. Nós temos fé em coisas, em pessoas. Nós colocamos a nossa fé em promessas. Tá? Nós colocamos a nossa fé numa imagem, sei lá, na própria fé. O que é interessante é isso. E nós não confiamos em Deus. Nós não entregamos a Deus mesmo a nossa inteira confiança. Porque se confiarmos em Deus, sabendo que Deus Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele tem todo o poder. Sabe? Ele não está sujeito a nada. Ele é todo poderoso. E se nós o buscarmos, Ele diz em sua palavra, Ele se deixa achar. Se nós batermos na porta, a porta vai se abrir. É promessa dele. Então, se nós o buscarmos, nós vamos. Ele diz na sua palavra em que Ele se revela a nós. Aqueles que o buscam, Ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que a gente nem sabe. Tanta coisa que a gente precisa aprender de Deus, tanta coisa que Deus Ele tem a revelar a nós, tanta coisa que Deus tem a nos mostrar, tanta coisa que Deus tem a nos conceder, tanta coisa que Deus tem a fazer na nossa vida. Agora a nossa fé precisa estar firmada nele. O nosso coração precisa estar firmado nele. Não confunda uma fé firmada em Deus ou uma fé firmada em uma religião. Ah, porque eu obedeço todas as regras da minha religião. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Religião é um sistema, né, de liturgia, de práticas, etc. Tal, que pode desenvolver a fé. Como também pode não desenvolver a fé. Quando a sua fé está direcionada àquilo e não está direcionada a Deus. A sua confiança está naquilo que você está fazendo e não naquilo que Deus Ele faz. Ah, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. Isso não quer dizer nada. Se aquilo que você está fazendo não é uma demonstração do seu amor por Deus, ou aquilo que você está fazendo é porque você quer se sentir merecedor, porque você quer fazer uma troca com Deus, porque eu fazer isso aqui para que Deus faça aquilo outro comigo. Eu vou fazer uma campanha aqui para que Deus faça isso. Não tem nada a ver com fé em Deus, isso aí. Não tem nada a ver. Então a primeira coisa que você precisa, se você quer vencer a depressão, você precisa firmar a sua fé em Deus. Sua fé precisa estar centrada na pessoa de Deus. E não em pessoas. Não em organismos. Não em coisas. Mas a sua fé precisa estar firmada em Deus. Deus precisa ser seu alicerce. Deus precisa ser a sua rocha. Você precisa estar, fincado, alicerçado sobre Ele. Ele é exatamente o nosso porto seguro. E assim podemos descansar nele. Segunda coisa, nós precisamos ter a consciência em que o desânimo mais cedo ou mais tarde vai nos atingir. Tiago 5,8 diz assim: sedes vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já é vinda, o Senhor está próximo. Aí em 1 Tessalonicenses 5,14 diz: consolai os de pouco ânimo, sustentai os fracos, sejais pacientes, assim com todas as pessoas. A vida, a gente precisa ter a consciência em que a vida ela é uma montanha russa. Um dia você pode estar lá em cima, mas de repente você desce, está lá embaixo. As aflições, Jesus não chamou ninguém e disse assim: olha, venha para cá que seus problemas vão ser resolvidos. Tem pessoas que ficaram decepcionadas com Deus porque
Porque depois em que ela buscar a Deus, a sua vida parece que piorou. Na sua expectativa. Não, eu vivia até bem. Eu já escutei isso de pessoas. Eu vivia até bem quando eu vivia no mundão. Depois que eu aceitei Jesus, é problema em cima de problema. E quem foi que disse que Jesus, ao entregar a sua vida a Jesus, os seus problemas iam acabar? Se disseram isso para você, mentiram para você. Jesus disse o seguinte: olha, no mundo vocês vão ter aflições. E diz: olha, vocês tenham bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer também. Então, a caminhada com Deus, ela é vivida em todas as circunstâncias da vida. Tanto passamos por bonância, como passamos por dificuldades. Quando você olha para a vida dos apóstolos, eles passaram a sua vida por dificuldades. Até as suas próprias mortes foram mortes terríveis. Pessoas degolado, crucificado, queimado, tudo enquanto. Você olha a história da igreja, a história do cristianismo, ela é recheada de morte trágica, de muitas dificuldades. Agora você quer receber um evangelho e agora viver no bem bom da vida, se balançando numa rede. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus isso aí. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Jesus, ele tem um melhor plano para a nossa vida. Agora não confunda que o melhor plano seja o seu plano. Aquilo que você imagina, aquilo que você pensa. Porque o que importa para Deus é exatamente o teu coração. É o teu coração. Não adianta você ter prosperidade, você morar numa mansão, ter o carro do ano, você ter a conta recheada, você ter os melhores amigos, tem um coração distante de Deus. Um coração agarrado a essas coisas. Não adianta você viver uma boa vida e ir para o inferno, porque a vida aqui é tão curta. Há quem chegue os seus 80, 100 anos, ou até 120 anos, que não tem ninguém no mundo hoje com 120 anos. Mas vamos imaginar que até 120 anos isso acaba. Chega um prazinho e acabou. A validade acabou. Não passa disso. Só que a proposta que Deus tem para nós é uma proposta eterna. É para que você viva para sempre. Lá em 2 Timóteo 4:5 diz assim: mas tu, você sobe em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O sofrimento faz parte da nossa vida. Tanto a pessoa que é ateu, como a pessoa que é crente, os dois vão sofrer. No percurso normal da vida. Hoje ou amanhã, vai passar por alguma aflição, algum sofrimento. O grande diferencial é exatamente se a sua vida está com Deus. É aquele que caminha com você, é aquele que está com você no sofrimento ou no banquete. O grande diferencial é exatamente quem vai estar com você. Quem vai conduzir os seus passos, quem vai pegar na sua mão, quem vai estar ao seu lado. Terceiro, se você quer viver livre da depressão, a necessidade de você tratar a ira e a mágoa. Efésios 4:26 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E Hebreus 12:15 diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. Problemas na nossa vida, o caso que o texto está falando aqui, quando ele diz irai-vos e não pequei, você põe o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo o seguinte: olha, esse problema que você está tendo aí, não adianta você ficar empurrando ele com a barriga, não adianta você ficar empurrando ele para frente,
Não adianta você ficar procrastinando um problema. O problema é para ser resolvido. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque um problema que não é resolvido, ele está falando sobre ira, mas você pode, qualquer problema que você possa imaginar. Se o problema não for resolvido, imediatamente lá, né, você está lá com a ferida, com um problema lá, ferida lá. Se você não tratar logo aquilo ali, ele pode contaminar e se tornar algo pior, e pode perder coisas muito mais valiosas. É isso que o texto bíblico aqui está dizendo. Mas existem pessoas que ficam ainda lamentando aquilo que aconteceu 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Questionando aquilo que aconteceu. O leite já derramou faz muito tempo. A amargura ainda está em seu coração. Isso precisa de tratamento. Isso precisa de cuidado. Algumas pessoas elas caem na depressão porque elas ficam remoendo as injustiças que aconteceram, né, os fracassos que aconteceram no passado. Porque eu fui injustiçado, porque aconteceu isso e aquilo outro comigo, é porque o meu pai, porque a minha mãe, porque fui abusada, porque fui assim, foi aquilo, aconteceu isso, aquilo outro. Não importa o que aconteceu no seu passado. Você tem que deixar para trás o seu passado. E você precisa viver o presente. O presente que é o presente de Deus na sua vida. Não adianta você ficar remoendo isso porque você não muda o seu passado. Mas o seu futuro é determinado exatamente pelas decisões que você toma agora no presente. Então a mágoa, a ira, a cólera é algo que precisa ser tratado. E muitos dos nossos problemas, tanto precisa ser tratado, como exige, muitas vezes, a pessoa certa para tratar. E existe um tempo certo para o tratamento, como existe um lugar certo para o tratamento. Existem muitos problemas que você não pode tratar em casa, você tem que ir para um hospital. Porque só lá tem os equipamentos necessários para tratar exatamente aquele determinado problema. E só lá tem um especialista exatamente para aquilo ali, para tratar exatamente aquilo ali. Então não adianta você ficar, não, isso não vale nada, isso não vale nada. Só que as coisas vão tomando proporções maiores. Existem problemas em que, se não sendo tratado na hora certa, no momento certo, ele gera problemas muito maiores. Se você quer viver livre, né, da depressão, né, tenha a coragem de assumir o seu problema, de procurar a pessoa certa para resolver esse problema. Lançando sobre Deus, né, apresentando diante de Deus, para que você não seja privado, né, de todas as bênçãos de Deus que Deus tem para a sua vida. Se você quer viver livre da depressão, a gente precisa monitorar os nossos pensamentos. Tudo começa dentro da nossa mente. Filipenses 4:8 ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Precisamos monitorar bastante os nossos pensamentos. Tudo começa dentro da nossa mente. Tudo começa dentro da nossa mente. Principalmente agora, que nós estamos nessa pandemia, esse negócio, né? Quem vive aí agarrado na televisão, aí olhando jornal, e já tem dado já em que, né, a tendência na nossa sociedade é cada vez as pessoas serem mais depressivas. Principalmente agora na pandemia vai ter um acréscimo muito grande. Tanto pela questão do desemprego, das dificuldades econômicas que a tendência é cada vez aumentar mais ainda, né, com essa pandemia, como a questão das más notícias. Né?
O mundo vem se acabando, né? Você assiste um jornal, você assiste, sabe, um noticiário, né? Parece que tudo está se acabando, tudo, o mundo está se acabando, tudo está um maior desespero. E isso afeta exatamente o seu corpo, afeta, né, quando a pessoa começa, na própria depressão aqui, eu comecei a olhar aqui os sintomas, daqui a pouco eu estou enquadrado aqui nesse negócio aqui. Você começa a ver tanta coisa, né? Atingir isso, atingir aquilo, eu já senti isso, já senti aquilo outro, tal, né? Então eu também estou deprimido. Mas a gente precisa monitorar o nosso pensamento. O que é que você tem colocado? A Bíblia diz em que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Na verdade, a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Né? Exatamente aquilo em que vai processar na nossa mente é aquilo em que atrai os nossos olhos, atrai a nossa atenção. O que é que tem atraído a sua atenção? O que é que tem atraído, despertado exatamente o seu interesse? Hoje, assim, questão de rede social, essa questão do acesso, né, a tanta coisa, tantas informações, a tanta coisa, né, a pessoa precisa, a Bíblia diz até que nós precisamos examinar tudo e reter o que é bom. A gente precisa ter um filtro em nós. Tem um filtro em nós. Não está engolindo tudo em que joga. Ah, mas foi um pastor, mas foi isso, mas foi um missionário, mas foi aquele outro, foi um diácono, foi isso, sei lá, uma autoridade qualquer que disse isso. Então a gente precisa ter bastante cuidado exatamente com os nossos pensamentos. Em quinto lugar, né, se você quer viver livre da depressão, você precisa encontrar pessoas de Deus para caminhar juntamente com você. Eu quero ler aqui em Atos 9, versículo 10, 11, versículo 17, quando Paulo, Deus se revela a Paulo. Né? Paulo lá cai do cavalo, lá e fica cego lá e tal. E Deus manda um homem de Deus, se revela lá, né, a Ananias, né, que fosse lá onde estava Paulo. E Paulo ali, aquele homem, passou a dirigir, orientar Paulo. Embora que Deus tivesse se revelado a Paulo, Deus também se revelou a Ananias, para que ajudasse Paulo na sua caminhada. Eu não vou ler o texto, porque o nosso horário está bem passado, mas o que eu quero dizer com isso? Tem um ditado popular em que diz assim: me dizes com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A Bíblia diz em que as más conversações corrompem os bons costumes. Na verdade, a gente todos nós precisamos de ajuda de outras pessoas. Nós somos comunidades e vivemos em comunidades. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas. A Bíblia diz em que a pessoa que caminha sozinho, né, ele caindo, como é que fica a situação dele? Quem vai levantar ele? Mas andando dois, né, um caindo, né, o outro levanta. Nós precisamos de pessoas de Deus na nossa vida. Pessoas em que nos abençoe, pessoas em que nos dê força, pessoas em que, sabe, nos ajude a superar as dificuldades da vida, porque todos nós podemos tropeçar em algum momento. Nós não somos perfeitos. O perfeito é Deus. E nós precisamos de outras pessoas na nossa caminhada, exatamente para nos ajudar nesses momentos difíceis. Porque um dia a gente pode estar em cima, mas outro dia a gente pode estar lá embaixo. Um dia você pode estar forte, outro dia você pode estar fraco. E aí? Com quem é que você anda? Quem é que você escuta? Quem é o seu companheiro, a sua companheira? Quem é a pessoa que está ao seu lado? Quem é a pessoa que você admira? Quem é a pessoa que você caminha junto com ela? Então todos nós precisamos
pessoas de Deus na nossa vida. Pessoas, não estou dizendo que você deva cortar todos os seus relacionamentos com todo mundo em que não serve a Deus. De maneira alguma. Na realidade, nós precisamos nos aproximar dessas pessoas, para que nós também possamos ser pessoas de Deus para outras pessoas. Para que a gente também possa abençoar a vida de outras pessoas. Mas olha o que é que diz lá no Salmo 1. Ele diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É bem verdade, quando você olha para a vida de Jesus, Jesus estava exatamente em meios em que as pessoas que eram religiosas criticavam Jesus. Porque Jesus entrava na casa de todo mundo e se envolvia com todo mundo, não tinha esse negócio não. Mas Jesus estava lá fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. Jesus estava lá, trazendo algo de Deus na vida daquelas pessoas. Às vezes, muitas vezes, a nossa relação não é bem assim. Às vezes nós estamos entrando na roda deles lá. Nós estamos fazendo parte exatamente do escárnio. Fazendo parte exatamente daquilo em que não agrada a Deus. Se envolvendo, no lugar de nós influenciarmos, nós estamos sendo influenciados. E esse é o grande problema. Porque precisamos de pessoas de Deus na nossa vida, mas nós também precisamos ser pessoas de Deus na vida de outras pessoas. Porque aquilo que nós recebemos é para que a gente possa também dar. Nós não somos só uma esponja, só para sugar. Nós precisamos também. Nós estamos aqui nessa terra não é só para consumir. Estamos aqui também para abençoar. Estamos aqui não é só para comer do fruto, não. Nós estamos aqui também para plantar, para regar, para cuidar. Esse é o nosso papel e essa é a nossa função como cristão. Precisamos de pessoas de Deus. Porque para nós conhecermos a Jesus, precisamos conhecer pessoas que têm Jesus. Porque lá em João 15:4 ele diz, olha, permaneçam em mim e eu permaneço em você. Uma pessoa de Deus, quando você encontra um homem de Deus, você encontra Jesus. Porque quando nós permanecemos em Jesus, Jesus permanece em nós. Eu lhe pergunto a você nessa noite, como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Jesus, ele quer fazer parte da sua vida. Mas é necessário também você permanecer em Jesus. Jesus, ele quer fazer parte do seu projeto, do seu sonho, da sua vida por completo. Mas nós precisamos ter a submissão a Ele, e sujeitar a Ele. Porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Se você quer viver livre de qualquer pressão desse mundo, coloque a sua fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Esteja ciente em que todos nós passamos por aflições e dificuldades. Existe um dia mau, todos nós passamos por um dia mau. E o grande diferencial é que Deus, ele quer estar conosco nesses momentos mais difíceis da vida. Precisamos monitorar bastante os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos ocupando a nossa mente, nos livrar e tratar dos problemas da alma. Precisamos tratar exatamente aqueles problemas que atingem a nossa alma. A ira, a cólera, a mágoa, o rancor, tudo aquilo que atinge a nossa alma, precisa lançar isso fora. Lançar sobre ele todas essas coisas. Se confessarmos nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Nos quer trazer a lavagem em nosso coração. Na realidade, ele quer nos conceder um coração novo. Ele quer que nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Abre o seu coração para ele. Deixe ele entrar na sua vida. Ele vai fazer morada em seu coração, em sua vida. Eu orar por você nesse momento. Querido Pai, amado Deus, em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção, Deus, sobre cada vida nesta noite. Deus, que o teu Espírito Santo traga renovo,
Teu Espírito Santo traga restauração, Teu Espírito Santo traga vida, Teu Espírito Santo traga paz, o Teu Espírito Santo traga alegria, Teu Espírito Santo traga gozo, Teu Espírito Santo traga, ó Deus, ó Pai, a verdadeira satisfação e realização. Ó Pai, ó Deus, seja feito não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Transforma, Pai, todo o mal em bênção. Ó Pai, trazendo vida onde há morte, onde não há esperança. Ó Deus, em nome de Jesus eu te rogo, eu te agradeço. Amém. Amém. Que em Cristo Jesus abençoe a sua vida, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. E já queremos agradecer, né, a todas as pessoas que estiveram conosco, né, nessa noite, né, nos acompanhando, né, ou em outro momento. Né? A irmã Elinete, né, que está o pastor Elton Marília, a irmã Lucivalda, a irmã Cléia Teixeira, a irmã Janderson, né, a irmã Limismar, a irmã Margarida. Amém. Amém. Queremos agradecer assim a todos, né, que estiveram conosco, que Deus em Cristo te abençoe. Né, que você possa ter um resto de final de semana assim, né, nas bênçãos de Deus. É o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém.